Pra gente aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toda lingosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim. Raça Negra, Francisco Gelamo, meu amado irmão, que maravilha vê-lo por aqui. Fico tão feliz em vê-lo. Obrigado pela presença, obrigado pela força. Cheia de manias com Raça Negra. E o nosso papo de hoje é exercícios para o cérebro. Tiki 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 lá. Tiki tiki tiki. Gente, já vamos começar, vamos bater um papo. Hoje eu tenho um convidado que está lá na África. Vamos ver se ele vai aparecer. Que ele estava com um probleminha técnico agora pela tarde, mas acredito que ele venha. Já vou desligar essa música porque o nosso bate-papo vai ser interessante. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde é que tá? Tá aqui, chegou, parou. Pronto, aí eu vou lá, fecho o som dali para cá, que é para a gente poder ficar de boa. Jussara, minha querida, seja muito bem-vinda. Também tem aqui o professor Silveira. Hoje o nosso tema é sobre exercícios para o cérebro. Por que que nós temos aquela questão do branco? Ai, me deu branco. Meu Deus, esqueci o nome do autor, eu esqueci o nome do estado. Onde foi que eu deixei as minhas chaves? Já vou falar sobre isso com vocês todos. Quero achar primeiro aqui, aí daqui a pouquinho a gente começa aqui o nosso bate-papo. Olha como é que tá isso aqui. Eu olho para cá por causa do computador, tá certo? Que é importante a gente estar ligado aqui no computador. Pois bem, minha gente, é o seguinte. Olha o Fênix que chegou aí agora, que é um parente nosso aí, que é da família Arroio, sempre presente, isso é muito legal, viu meu velho? Ô Carlos, muito obrigado pela presença, você sempre nos dando essa força toda. Gente, é o seguinte, por vezes nós temos aquele chamado branco, nós esquecemos de algumas coisas e ficamos assim preocupados. Poxa, será que tem alguma coisa errada? Pois bem, independe da idade. Tá? Às vezes você simplesmente não está exercitando o teu cérebro, você não está fazendo aquilo que deveria fazer para manter o teu cérebro ativo. João Alberto, que maravilha, seja bem-vindo, meu velho. E o que acontece? Vez por outra, você acaba esquecendo. O nosso cérebro, ele é assim uma espécie de um órgão, vamos chamar assim, gosta de ficar na boa, ele não tem muita vontade de trabalhar não, ele fica mais naquela da zona de conforto. Por que que você acha que quando você levanta, praticamente tudo que você faz é feito? Marcel Fonseca, meu amado, seja bem-vindo, daqui a pouquinho quero conversar contigo se ainda estiver por aqui. Portanto, quando você levanta e você vai na cozinha, por exemplo, o teu cérebro já te conduz para tudo quanto é lugar. O que que você vai fazer? Bom, vamos lá. Pela manhã eu vou pegar a chaleira, vou colocar água dentro, vou colocar no fogão, vou acender o fogo. Depois, quando a água estiver fervendo, eu vou pegar, por exemplo, o pó de café, a garrafa térmica, vou coar, etc. Toda essa jogada você faz no automático. Ou seja, o cérebro está habituado, ele quer ficar de boa. Ele ainda está dormindo um pouquinho naquele horário da manhã, você já despertou, mas ele está por ali ainda na boa. E o que ele quer é ficar em paz. Só que essa ficar em paz, eu estou falando do cérebro, ele acaba nos traindo quando a gente mais precisa. Por exemplo, você quer lembrar o nome de um autor. O autor talvez sobre o livro A Arte de Esquecer. Como é o nome do autor, A Arte de Esquecer? Você vai procurar no Google. E isso, Estael Fonseca, que bom você aparecendo para apoiar a família Fonseca. Isso é muito bom, fico muito feliz. Obrigado pela presença. Então é importante que a gente tenha duas coisas aqui na nossa cabecinha. A primeira é que esquecer faz parte. Todos nós podemos sim esquecer vez por outra alguma coisa. Isso é normal. Vou repetir, você esqueceu as chaves do carro, não sabe onde está. Você vai ter que fazer uma retrospectiva. Onde foi que você esteve nos últimos minutos, na última meia hora, na última hora. É uma questão também de exercício que eu vou explicar ainda hoje. É rapidinho, nos primeiros 15 minutos você vai ficar sabendo tudo, como manter o teu cérebro ativo, para evitar esse deu branco, não sei onde está a chave, meu Deus, como é o nome daquele autor, enfim, como é o nome daquele político. Pois bem, tudo isso vem de nós estarmos acomodados, fazer aquilo que é o automático. Quando você senta
no volante do teu automóvel. Depois de alguns anos conduzindo o carro, você não pensa em nada. Você está dirigindo, você nem pensa que está dirigindo. Você está pensando em mil coisas, menos naquilo que você está fazendo. Porque a zona de conforto do teu cérebro lhe leva para o automático. Você vai fazendo tudo aquilo. E é nessa hora que nós começamos a nos sentir prejudicados. Williams, meu caro, que bom te ver por aqui, meu irmão. Seja bem-vindo. Então é importante que a gente comece a tomar a consciência, a ter a sensibilidade de pensar. Eu preciso tirar o meu cérebro da zona de conforto. O meu cérebro tem que sair da zona de conforto. Como é que eu faço isso? Primeiro, mudando algumas coisas no teu cotidiano. Então, quando eu acordo pela manhã, por exemplo, repare, você acorda e vai sair da cama todos os dias, do mesmo jeitinho que você sai. Do jeito que você saiu hoje de manhã, você vai sair amanhã de manhã e no outro dia, é só fazer uma retrospectiva e você vai ver que é exatamente assim. Inclusive, há aquela pessoa que acorda todo dia atrasada. A pessoa não consegue acordar no horário, é sempre com 5, 10 minutos depois do horário que ela quer acordar. Faz parte, o cérebro já se habituou, vai te fazer acordar. William, boa noite, meu irmão. Então, o que é importante a gente fazer? Começar a mudar. Então, uma das primeiras mudanças, e aí quando eu falo isso, você pode pensar assim, meu Deus, será que eu estou brincando? Maurício, seja bem-vindo, boa noite, meu velho. Eu não estou brincando, você não está brincando. Então, você está ali na cama, ao invés de sair pelo lado esquerdo da cama, que você está tão habituado, você vai descer da cama pelo lado direito. Ah, mas eu durmo com a minha esposa e nós já temos o nosso cantinho. Troca de lugar. É importante que você faça essa troca. Parece brincadeira, mas o cérebro começa a agir de uma forma diferente. É o caso de você carregar o relógio no pulso esquerdo, tá? Para quem usa relógio, você trocar para o lado direito. Vez ou outra você vai olhar o horário e vai acabar olhando para o braço esquerdo, mas o relógio está no braço direito. Você força, querendo ou não, que o teu cérebro comece a reagir de formas diferentes. O que mais, professor, nós podemos fazer? Primeiro, eu lhe recomendo, caso você goste de ler, e mesmo que não goste, faz parte do exercício, ler. Você procurar o livro A Arte de Esquecer, de Ivan Izquierdo. É um argentino radicado no Rio Grande do Sul, professor universitário numa das faculdades, se eu não me engano é Faculdade Federal, que está lá no Rio Grande do Sul, em que fala da importância do esquecimento. Imagina se nós conseguíssemos, Wellington, seja bem-vindo, imagina se nós conseguíssemos gravar, assimilar ou termos aqui a lembrança de tudo que acontece num único dia da nossa vida. Ficaríamos loucos. Então é importante que algumas coisas menos interessantes para nós, a gente deixe de lado para não ficar muito louco. Então, quais são os exercícios recomendados? Coisas bobas, coisas triviais, mas que vão ajudar bastante. E eu escrevi isso aqui, tá legal? Então vamos lá. Fazer palavras cruzadas. Ó que legal, com uma vantagem. Se você não usar o Google para procurar respostas, é muito importante que você coloque o teu cérebro a funcionar. Quem tem o hábito de fazer as palavrinhas cruzadas, sabe do que eu estou falando. Por vezes você não conhece a palavra, mas fica ali raciocinando, juntando as letras às outras palavras. É por isso que se chama palavra cruzada, está cruzando. E aí numa determinada palavra você tem sílabas, você tem, por exemplo, uma vogal, você tem uma consoante, e ali você começa a entender. Ô meu caro, o Instituto Judiciais, que bom, seja bem-vindo. Então, é importante que você, nas palavras cruzadas, não use de artifícios para descobrir as respostas. Vai se habituando a fazer e vai tendo um conhecimento maior de palavras do nosso dicionário da língua portuguesa, que aliás tem mais de 500 mil palavras e também é um bocadinho difícil uma pessoa que consiga gravar todas essas palavras. Mas é importante que a gente faça com que as palavras cruzadas sirvam de forma a exercitar o nosso cérebro. Você começa a procurar outras coisas. Muito bem, ler. Tem gente que diz que não gosta de ler, tem gente que diz que gosta de ler, tem gente que não consegue se concentrar na leitura. Eu tenho aqui um monte de reclamações. O detalhe é um só. Para que o nosso cérebro se mantenha ativo, é importante a leitura. Que leitura, professor? Primeiro, você lê o que você gostar de ler. Primeiro. Segundo, você tem que ler também aquilo que você não gosta, que é exatamente aí que o cérebro começa a mudar um pouco a estrutura. Por exemplo,
Você não gosta de política, leia sobre política. É chato, mas leia sobre política. Ah, eu não gosto sobre jurídicas, eu não gosto de ler sobre direito. Leia sobre jurisdição, leia sobre a nossa república, leia sobre o que é no Brasil real, o que são as leis. Procure entender isso, que a maioria de nós não se interessa por lei nenhuma. Querida Kátia Bacelar, que bom te ver por aqui, querida. Olha, ela começa a ficar desse jeito. Eu preciso me controlar, me segurar por aqui. Viu? Um beijão no teu esposo, querida. Muito bem, então você lê o que gosta e o que não gosta. É importante isso, uma dica importante. Pega um trava-línguas e leia em voz alta. Tá bom? Você vai meter aqui assim, ó, um arroio, uma cortiça. Eu estou fazendo com lápis. Coloca a cortiça aqui na boca e comece a ler em voz alta. Vai ajudar no cérebro? Vai, e muito. O cérebro vai sair daquela zona de conforto e vai começar a entender que você precisa pronunciar as palavras de formas mais adequadas, corretamente, tendo o final da palavra, o seu S, o seu R, enfim, não tendo vícios de linguagem. Isso é muito importante. Muito bem. Então nós já falamos de palavras cruzadas, nós já falamos de ler o que a gente gosta e o que a gente não gosta, e não é pegar o livro e não ler. Por exemplo, conversando com uma amiga, já foi uma aluna, agora é uma amiga, tem uns filhos, 3 filhos agora, um é pequenininho, que nasceu fora da época, um já tem 12, o outro tem acho que 10, e esse agora que nasceu há pouco tempo. Pois bem, então ela estava me dizendo, professor, não consigo ler. Eu começo a ler, por exemplo, sobre uma viagem, um romance, e de repente aparece a palavra Rio de Janeiro. E quando aparece a palavra Rio de Janeiro, eu deixo de estar lendo e começo a viajar. Começo a lembrar dos momentos, das alegrias, das praias. Professora Aruzi, seja muito bem-vinda. Começo a lembrar do Pão de Açúcar, enfim, do Rio de Janeiro em si, do meu grande amor. E de repente a leitura que eu estava fazendo fugiu, já não está mais lá, porque eu estou viajando na maionese, como diz a maioria dos brasileiros, para se referir a estar perdido. Então você tem que começar a se vigiar. Como é que eu faço para me vigiar? Eu estou lendo, amada, seja bem-vindo, mistura, amada, mistura, que legal. Você está lendo, começou a viajar fora daquilo que está lendo, para e diga ao teu cérebro, epa, aqui quem manda sou eu. Para de viajar no Rio de Janeiro, vamos continuar lendo o livro. Se você fizer isso nas primeiras vezes em que isso ocorrer, de você estar viajando, vai começar a controlar o cérebro de forma que você consegue sim chegar lá onde você quer e começa a ficar focado. Isso, minha gente, é uma questão de hábito, de exercício, de treinamento. Tá? É a mesma coisa, esqueci. Vamos treinar o cérebro, que vai diminuir essa coisa de esquecer. Lembrando, para os mais velhos em especial, que a água faz parte todos os dias de ser consumida pelo menos 2 litrinhos. Todo mundo sabe, né? Mas quem aqui faz depois dos 50, dos 60 anos? A maioria nada. A propósito, você mais velho, eu tenho um público acima de 40 anos bastante grande. Eu quero, olha, o que eu escrevi aqui? Aprenda novas atividades. Por exemplo, se você já cozinha e gosta de cozinhar, uma receita nova. Vamos aprender a fazer uma carne, um peixe, enfim, alguma coisa diferenciada. Doces. Eu não sou muito chegada a doce, mas gosto do salgado. Aprenda a fazer salgados. Laura Fernandes, querida, seja bem-vinda. Então é importante que você pense, poxa, o que eu posso fazer de diferente? Uma receita nova. Escreva essa receita, faça, comece a mudar as coisas. Por exemplo, jardinagem. Estou a falar para aqueles um pouquinho mais velhos. Estou de boa, estou com 50 aninhos. Pô, sabe de uma coisa? Vou começar a cuidar das minhas plantas, vou começar a ler sobre as plantas, como é que eu posso cuidar melhor das plantas, e vou mudando aqui a minha cabecinha. Outra coisa importantíssima, aprender uma língua estrangeira. Vamos aprender a falar alemão? Wie wär's? Kannst du das verstehen? Können wir miteinander auf Deutsch reden? Olha que legal, você falar com pessoas em alemão, sobre diferentes temas. Então vamos aprender uma língua estrangeira. Você vai ajudar o teu cérebro a desenvolver-se e a manter-se ativo. Não importa se você tem 40, se você tem 50, se você tem 200 anos. O que interessa é que mantenha o cérebro ativo.
O cérebro nós temos que encará-lo como sendo um músculo normal. Se eu não faço exercícios físicos, se eu não mexo com os músculos, ele começa a definhar. É importante que eu faça isso. Por exemplo, você pode, porque, professor, eu tenho dificuldades em mexer no meu celular. Vá para o YouTube, procura um tutorial e comece a mexer no teu celular. Descubra o que é essa maquinetinha pequenininha aqui, que nos dias de hoje tem muito mais informações do que teve o computador que levou os astronautas a primeira vez à Lua, e todo mundo sabe disso. Então comece a aprender a mexer no teu computador em casa, a mexer no teu celular. Esse papo que eu já estou velho para isso não me interessa. Gente, nós temos que fazer algumas coisas diferentes e aprender coisas novas. Tá certo? Isso vai estimular, olha o detalhe, tanto a parte cognitiva como também a memória motora. Outro detalhe importante que eu costumo falar, veja que é coisas triviais. Quando você sai da tua casa para ir trabalhar, para ir para a igreja, para ir comprar algumas coisas, fazer compras, se for perto, você sai andando pela tua rua, me diga aí, você saberia me dizer quantas garagens tem nesse caminho que você faz? Você saberia me dizer quais são as cores dessas casas? Você saberia me dizer os números correspondentes a cada uma dessas casas, ou pelo menos alguns? Quantas árvores tem essa rua? Quantos, enfim, pontos, quantos lugares, postes tem na rua, quantas lâmpadas, enfim, você tem a possibilidade na própria rua de fazer diferente. E aí todos os dias quando você sai para o trabalho, você vai pelo mesmo caminho, muda. Vai andar um pouquinho mais, vai andar 1 quilômetro a mais, vai andar 500 metros a mais, qual é o problema? Exercício físico faz parte. Caminhando eu estou também circulando sangue no meu cérebro, eu estou oxigenando o cérebro, estou buscando ter outras coisas, eu começo a ver. Por exemplo, o que cheira mais na minha rua? Thaís Oliveira, seja bem-vindo. O que cheira mais na minha rua? Será que quando eu passo perto de uma padaria, cheira a gasolina? Ou será que cheira a pão, cheira a café? Eu começar a identificar, por exemplo, eu chego na padaria e peço algo para degustar. E nessa degustação eu fecho meus olhos e só com a ponta da língua eu começo a descobrir quais são os temperos. Beto, meu caro, que bom te ver por aqui, meu irmão. Obrigado pela força, seja muito bem-vindo. Então você está ali, coloca a comida na boca e começa a buscar que tempero é aquele. Tem um pouco mais de sal, tem menos sal, tem pimenta do reino, tem pimenta branca. Que tipo de tempero está sendo utilizado nessa iguaria que eu estou agora degustando, apreciando? Olha que legal. Nós vamos fazendo com que o nosso cérebro continue ativo, agilizando, fazendo. Qual foi a última pessoa que eu encontrei na minha trajetória do meu cotidiano e conversei alguma coisa diferente? O que foi que eu conversei com aquela pessoa? Como é o nome daquela pessoa? Comece a buscar, a lembrar que isso é muito legal. Outra coisa interessante, anotei aqui para não esquecer, já falei da gente fazer aí, aprender uma língua estrangeira. Mestre das mensagens matinais, é por aí, meu velho. Você sabe que você está na minha lista, é um dos que recebe, é um dos privilegiados que recebem as minhas mensagens. Pois bem, então, você ler um texto, por exemplo, com o livro de ponta cabeça. Você pegar um livro, bota o livro de ponta cabeça, tá? E começa a ler o livro de ponta cabeça, ao invés de tá, será que é compulsivo? Aqui você não vai conseguir ver. Mas você ler o livro de ponta cabeça vai ajudar a exercitar. Anjo aqui, o GC dos anjos, vai ajudar a exercitar. Então faça isso. Faça isso de boa, leia o livro de ponta cabeça. Sabe jogar xadrez, sabe jogar dama, sabe jogar gamão. Esses pequenos jogos ajudam a se manter, a manter o cérebro ativo. Você está fazendo coisas importantes. Relembrar os detalhes do cotidiano. Tem quem tem o hábito de fazer o seu diário, mas não escreve toda hora. Então, em determinado momento do dia, você vai escrever o teu diário e vou relembrar. Tudo isso que eu estou lhe falando, Eduardo, meu velho, um dos músicos mais importantes, mais capacitados da nossa Bahia. Seja bem-vindo, meu velho. Então é importante que você também anote, escreva, relembre o que você fez durante o dia. Ou então, ontem, por exemplo, onde foi que eu estive? Nós perguntamos aqui às pessoas, vem cá, me diga o que foi que você degustou ontem no almoço, com o que você se alimentou. Não lembro. Nem lembro mais. E onde foi? Não lembro. Não sabe. Poxa vida, não sabe. É terrível. Bom dia. Boa noite, Eduardo.
Então é importante que isso tudo que eu estou lhe dizendo, quem chegou agora, viu, Eduardo, depois assista novamente, que tem uma série de sugestões de como manter o cérebro ativo. Inclusive fazer música, tocar, aprender um instrumento musical é muito legal. Pois bem, utilizar de alguns aplicativos específicos, eu não fiz anotações de nenhum, mas eu sei que existem vários aplicativos. Eu pessoalmente não sou muito chegado, mas uso vez ou outra, já que eu tenho que fazer um certo exercício, tá? Quebrar pequenos padrões de rotina, observar tudo que há nas ruas, eu acabei de falar isso, você deve fazer isso também. Viajar. Gente, quando a gente viaja para outro lugar, e daqui a pouquinho nós vamos falar das viagens, das aventuras em Cabo Verde, vai ser agora nos próximos 2 minutos, é importante que a gente, quando chega em algum outro lugar, que a gente se misture, que a gente observe, que a gente cuida, que a gente entenda o que significa estar no outro lugar. Não é só conhecer as pessoas, mas é além das pessoas conhecer a cultura local. Como é que as pessoas pensam, como é que a sociedade vive. Então nós começamos a pôr o cérebro aí também para funcionar. E isso eu desejo a cada um de vocês, fiquem ligados, porque se você deixar o teu cérebro definhar, por estar na zona de conforto, não ter vontade de fazer nada, o bicho pega. E por último, nessa relação, que existem mais umas centenas, eu quero lhe dizer o seguinte: você não gosta de dançar, tem vergonha de dançar, é acanhado, é tímido, então você adquire o curso A Oratória Nossa de Cada Dia, que eu sou o professor Antônio Arroio, estou lá ministrando as aulas, e também nós vamos aprender a dançar, nós vamos para uma academia, porque dançar é algo fantástico que ajuda a manter o cérebro ativo. E agora, minha gente, o que todo mundo está esperando, que é um meu amigo que vai adentrar aqui agora, uma figura que eu tenho profundo respeito e admiração, que está numa cidade, numa ilha africana. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui agora, que eu quero convidá-lo a estar por aqui. Ele não adentrou aqui ainda, mas vai adentrar aqui agora. Aguenta aí. Marcel, se você estiver por aí, você, por gentileza, simplesmente aqui. O Marcel está aqui, vou convidá-lo aqui agora.